Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Hoje, edição comemorativa do 14º aniversário da viamorena.com. Viamorena.com, a primeira TV brasileira no celular, né, que foi para o smartphone, primeira Smart TV do Brasil e a primeira, naturalmente, totalmente web no Brasil e particularmente no Centro-Oeste, e privilegiando aqui a nossa inteligência do Campo Grande, né? Um grupo de jovens, teve à frente o Tiago Martins, teve a ideia, né, de implementar esse projeto quando havia muita dificuldade, inclusive, de se baixar vídeo, né? O próprio YouTube tinha dificuldade em baixar vídeos. E hoje a gente tem uma salutar competição de todas as redes sociais, a partir do Facebook, com o próprio YouTube, né? E o Twitter, e todas as redes sociais hoje já estão adotando o sistema de vídeos, que foi do qual nós fomos aqui no Brasil os pioneiros. Começamos, né, quando ninguém acreditava, investimos nesse projeto e hoje ele é a maior sensação das redes sociais, que é exatamente a utilização do vídeo. Nós sempre acreditamos e estamos aí hoje com a grande concorrência, né, do Facebook, do YouTube, do Twitter, mas que chega a ser uma concorrência saudável, porque nós nos valemos, né, desse recurso para levar a nossa imagem do nosso streaming para todas as redes sociais do Brasil e do mundo. Muito obrigado, pessoal que está ligado aí no Facebook. Pedir para o pessoal compartilhar, né? Compartilha aí, manda esse programa ao vivo em cores e reapresentado todos os dias, em vários horários. Manda o seu vídeo para todo mundo aí, para você que é de Campo Grande, que tem gente, parente seu, amigo seu, que estão em outros estados, em outros países, mande a notícia da viamorena.com, que está completando hoje, completou no dia 20, né, no sábado, os seus 14 anos. Vamos caminhando rapidinho para os 20 anos e até chegar no sempre. Estou vendo aqui no jornal Correio do Estado uma matéria do meu amigo Silvio de Andrade, que eu considero um dos maiores repórteres de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Brasil. Falo do Brasil porque ele já andou pelas paradas aí do Rio de Janeiro e tal, já escreveu para o Jornal do Brasil, para a revista Veja e para tantos outros órgãos de circulação nacional. E que se destaca aqui no Mato Grosso do Sul pela seriedade e pela competência dos seus textos e do trabalho que ele realiza como jornalista. Escoamento de minério danifica a pavimentação de trecho da BR-262. Não é só trecho, não. É da BR inteira. Essa BR, de Corumbá até Campo Grande, até Três Lagoas, ela sofre, né, com essa sobrecarga de minério de ferro. E o minério de ferro, que era transportado pela estrada de ferro, é agora transportado pela rodovia. A rodovia não aguenta, né? Não adianta também, vamos duplicar, porque mesmo a duplicação não vai suportar o tamanho da carga que ela tem que carregar
todos os dias, todas as horas, a partir de Corumbá até Três Lagoas. E agrava, né, de Três Lagoas, de Campo Grande para Três Lagoas, agrava o transporte de madeira, né? Transporte do eucalipto, do pinho, material que vai para que sai até aqui de Ribas do Rio Pardo e vai para Três Lagoas. Então, a estrada não tem condições de suportar o peso de toda essa carga. É preciso ter uma manutenção mais intensa, né? Mais amiudada, uma permanente, não pode recapear e largar, tem que recapear sempre, cuidar dos buracos sempre, porque a rodovia realmente ela recebe uma sobrecarga muito superior àquilo que ela suportaria, né, do seu tamanho, do, do, da, do concreto, da pavimentação que ela tem, da altura, do peso, da intensidade da, da pavimentação. Estive recentemente lá em Três Lagoas, passando por essa estrada, tem trecho, por exemplo, de Água Clara até Três Lagoas, que é uma verdadeira peneira. O carro não anda, não consegue andar da buraqueira que é. Aliás, buraco até que tinha menos, o que tem mais é o buraco tapado. E o buraco tapado é o que mais causa dano à suspensão do carro, até porque o carro vai balançando, né, trepidando, e isso é ruim. Agora, essa rodovia já devia estar pavimentada há muito tempo, né? Aliás, pavimentada, duplicada há muito tempo. Eu até achava que devia ter sido, esse projeto de pavimentação deveria ter sido a BR-163 e a BR-262, que são rodovias realmente a 163, acho que você já conhece, é um problema, né? 10, 20 anos atrás que está aí já. E agora entregaram para o CCR aí, ela terminou não dando conta não está pior, né? Mas tem um custo muito alto para o Estado, né? Se o Brasil, se a DENIT tivesse duplicado a rodovia, teria sido o prejuízo que a nação está tendo em transporte, em dinheiro, teria sido bem menor, né? O investimento do país na rodovia. Aliás, não conheço nenhuma PPI, nenhuma concessão de rodovia neste país, nenhuma eu conheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Se tiver alguma, você me fala que a empresa tenha duplicado. Porque o que se tem aí são rodovias que já eram duplicadas e foram transferidas para a iniciativa privada. Fica muito, extremamente difícil nos moldes, né, da honestidade, da gestão econômica, aqui no Brasil, uma empresa fazer obra. O negócio a única obra que a empresa faz em rodovia é a estação de pedágio, né? E mantém lá, tapa buraco. A manutenção da rodovia, ela até que consegue, tem tido resultados muito bons no estado de São Paulo. O estado de São Paulo que praticamente entregou para a iniciativa privada todas as suas rodovias, mas todas as rodovias duplicadas, porque rodovia sem duplicação, contando que a empresa vai duplicar, isso aí é lenda. Eu não conheço, tá? Ah, Sérgio Cruz, mas você está falando, não estou falando gagazice, não. Eu estou falando o que eu conheço e o que eu deixo de conhecer. Eu não conheço nenhuma rodovia que tenha sido duplicada pela PPI, pela empresa concessionária. A empresa concessionária, ela toca e tem dado certo, porque aí fica fácil, rodovias já duplicadas. Mas para duplicar, eu não conheço. Eu não conheço. Tá? Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Então fica aí, ó. O que vai ter que fazer com essa BR-262 aí? Vai ter que duplicar, duplicar. E eu não acredito em duplicação feita por PPIs, por empresas, por parceria pública-privada. Eu não acredito nisso.
Até agora, nada deu certo, né? Essa BR-163 aí, ó, se o Estado, se a União tivesse duplicado, já estaria pronto há muito tempo, já estaria dando lucro para o Estado e para os municípios, dando lucro para o transporte de Mato Grosso do Sul, dando lucro para o Estado de Mato Grosso do Sul, porque toda a produção, o principal de nossa produção, é transportado pela BR-163 e pela BR-262. Então, são três rodovias importantes e que devem, né, passar por um processo de duplicação. É a BR-262, principalmente de Campo Grande a Três Lagoas, a BR-267, da beira da Barranca do Rio, né, lá de Bataguaçu, Porto 15 de Novembro, até o entroncamento, até Alvorada do Sul, aí vai dar certo. Agora, tem que ser duplicada pelo Estado, pela União. Aliás, o Putinelli, quando foi governador, me lembro bem, quando ele assumiu o governo do Estado, ele propôs ao governo federal a estadualização da BR-63 e garantia que em 10 anos ele entregava a rodovia. Como ele ia fazer, não sei, mas ele era de prometer que fazer e fazia. Ó, me dá a rodovia, o Estado, não era ele, era o Estado de Mato Grosso do Sul, vai entregar a rodovia duplicada em 10 anos. Então, ele tinha 8 anos, teve 8 anos de governo, mais 2 anos ele ia praticamente entregar a rodovia. A pessoa está falando aqui que ele não entregou o Aquário do Pantanal. Tá, tudo bem, mas eu estou falando aqui de rodovia. Posso até falar do Aquário do Pantanal, mas eu estou falando aqui de rodovia, da duplicação. Teria duplicado, estaria pronta, depois de pronta, entregaria para, para a iniciativa privada. Aí sim, a iniciativa privada tocava tranquilo, porque ela tem capacidade para isso, não tem capacidade para pavimentar. Está provado isso, que eu conheço, né, que eu saiba. Agora, quanto ao Aquário do Pantanal, o André Putinelli, faltou um mês para ele entregar. Um mês. E não é ele que fala, não sei o que estou falando. Quem falou isso foi o próprio governador Reinaldo Azambuja, quando assumiu, através do Miglioli, né? O Miglioli, que era o secretário de infraestrutura à época, e que falou, olha, vai, vamos entregar esse trem aí, falta apenas 3 milhões e pouco, era o que faltava. Aí deu toda aquela confusão que deu, houve um manifesto de desinteresse por parte do governo, o, o Azambuja várias vezes declarou, inclusive na campanha, né, que não era obra prioritária. E não sendo obra prioritária, é claro, o pessoal não vai fazer, vai enrolar e não fez. Então, esta é a história do Aquário do Pantanal. Eu acho uma obra necessária, mas não prioritária. Ainda não prioritária depois de 5, 6 anos aí, depois que o Putineri saiu. Mas é uma obra que começou, uma obra que já custou tanto dinheiro para o Estado, e continua custando, né, porque a manutenção da obra inacabada é maior que a manutenção, o preço da manutenção da obra pronta. Porque só os peixes que o governo tem que cuidar, né? Peixe, a maioria até já morreram de velho, né? Muito obrigado, Eugênia Portela Siqueira, por sua audiência. Bom dia. Então, é essa história da BR-262. O que tem mais aqui? Olha, no programa de hoje, na segunda meia hora, vou falar aqui sobre um discurso. O pessoal acha que eu exagero, que eu fico muito apegado ao passado, mas é preciso obedecer o ditame, né? O velho ditado. O preço da liberdade
é a eterna vigilância. Um discurso não teve muita repercussão. O presidente da República, esta semana que passou, e parece que na quinta, na sexta-feira, aos cadetes de Campinas. Um discurso extremamente preocupante, porque volta o presidente da República a falar do tal de regime militar, quando ele diz no discurso dele que o regime democrático não é bem o que ele queria, o que ele gostaria que fosse. Está lá no discurso dele. Eu vou mostrar o discurso, que você não deve ter ouvido na íntegra. Se ouviu, vai ouvir de novo para fazer uma reflexão. E eu, quando falo ouvir de novo, eu me dirijo especialmente às pessoas de minha idade, aos mais jovens que viveram os 21 anos da ditadura e aqueles que têm interesse em defender a democracia e o Estado democrático de direito. Porque tem muita gente que é contra a democracia. Tem muita gente que acha que a democracia a boa democracia foi o regime militar, a ditadura militar, que eles se apavoram quando se fala em ditadura. Não foi ditadura, foi regime militar, como se houvesse diferença, né, entre ditadura e regime militar. Para mim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O tal de regime militar é apenas um verniz, né, que se passa em cima da ditadura militar. Mas é a mesma coisa. Então, eu vou mostrar para você ver e analisar o discurso do Bolsonaro aos cadetes de Campinas esta semana. Um discurso duro, um discurso revelador e um discurso que mostra que o Bolsonaro ainda não se livrou do trauma ou do seu projeto de poder, né? Que é um projeto de poder, que é um projeto que não combina com os princípios democráticos. Mas era bom que ele ficasse sabendo que era bom ele combinar, né, com o regime democrático, até porque essa semana foi uma semana reveladora para a democracia. A democracia triunfou duas vezes. Primeiro, por 11-0, inclusive o ministro que o Bolsonaro nomeou, 11-0, ela triunfou por 11-0 no Supremo Tribunal Federal. E triunfou por 364-100 na Câmara dos Deputados, com a manutenção da prisão do Daniel Silveira, né? Também vou falar sobre esse assunto daqui a pouco. Tem mais um assunto local aqui? Tem. Solurb. Solurb. E tem a Solurb. Solurb tem um direito reconhecido a uma indenização de 81 milhões de reais. Por que tem essa indenização, gente? Está aqui. Onde é que está? Onde é que está, minha mãe? História da indenização. Está aqui. Está aqui na Jornal Correio do Estado de hoje. 81 milhões de indenização. Não é, a Solurb pediu e a GEREG, né, que é a agência reguladora do município, reconheceu que a prefeitura vai ter que pagar durante 3 anos 21 milhões por ano. Daria aí 27 milhões de reais por ano. 27 milhões agora em 2001, 2002 e 27 em 2003. Por quê? Por conta do prejuízo, né, que a empresa teve no seu trabalho, prejuízo contratual. Não vou entrar aqui no mérito, né, porque se a própria prefeitura, se a própria
a GEREG reconhece, é porque realmente houve, porque a função da GEREG é exatamente essa, reconhecer ou não. Reconheceu é porque há. Agora, eu não tenho nada contra a Solurb. Muita gente critica a Solurb e tal. Esse contrato da Solurb foi questionado na justiça várias vezes. Tal. Não aconteceu nada. A Solurb sempre conseguiu tranquilamente vencer em todas as vezes em que foi questionada na justiça. Agora, como toda a população de Campo Grande, com toda, né, sem nenhum, sem nenhuma preferência, né? Eu acho a Solurb uma empresa que resolve. Eu ando pela cidade, em todo lugar que eu passo, vejo a Solurb. Aqui na minha casa, eu moro numa avenida aqui, ó. Periodicamente ela passa aqui, capina, né? Avenida, tosa, passa a máquina, né? Tira o capim, baixa a braquiária daqui. Então, todos os parques temáticos da cidade, seja no Ayrton Senna, em todos os parques ela está lá, está limpando. A coleta é regular, normal, não tem. Quando vai ter algum problema, ela avisa, né? Olha, dia tal não vai ter coleta na rua tal por causa de tal, tal, tal. Então, ela é uma empresa que respeita a população de Campo Grande. As grandes dificuldades da Solurb em Campo Grande começaram no governo do Alcides Bernal. Alcides Bernal é que criou uma pinimba com essa Solurb, aliás, com todas as empresas que prestavam serviço à Prefeitura de Campo Grande. Ele criou uma celeuma danada, levou para a Justiça, perdeu na Justiça, mas terminou, se não, além de prejudicar, né, a época a coleta de lixo, teve algum tempo que a coleta foi suspensa, que teve um problema que a empresa não ia, teve greve, tudo isso aconteceu no governo do Bernal. No governo do Bernal foi verdadeiramente um desastre inesquecível que a gente gostaria de esquecer. Então, foi isso aí aprovado. Não vou discutir, eu acho que há um exagero aí nesses 81 milhões, mas foi uma decisão que não foi tomada, é uma decisão administrativa, né? Que cabe, inclusive, ao Ministério Público, por o caso, recorrer à justiça e tal, mas está aí, né, com uma solução dada pela própria Prefeitura Municipal, através da GEREG, que é a sua agência de regulação. Claro que o Ministério Público pode, naturalmente, agir, né, dentro dos seus compromissos. Falado isso, Petrobras. Essa semana que passou e essa semana que está entrando, vamos viver alguns momentos, né, da Petrobras. Tal. Aliás, o presidente da República fala no discurso que você vai ouvir daqui a pouquinho, fala também sobre isso. Um general na Petrobras. Devagarinho, os generais, né, de farda e de pijama vão tomando conta do governo do Bolsonaro. Esse general atualmente é o presidente lá de Itaipu, que é a maior empresa de geradora de energia elétrica do país e uma das maiores do mundo. É uma binacional entre Brasil e Paraguai. Está lá, está administrando muito bem. Ouvi uma declaração dele que me deixou tranquilo, que a Petrobras deve ser, para atender os seus acionistas, atender o mercado e, sobretudo, atender ao brasileiro. Porque até agora a Petrobras tem atendido aos seus acionistas e ao mercado, menos atendeu o Brasil. Aí, uma coisa que não vai acontecer na mão dos militares e que interessa muito, inclusive, à esquerda, né? É a privatização.
Lá na Itaipu, esse general não falou em privatização. O general que está nos Correios não falou em privatização. Por quê? Porque os generais, porque as Forças Armadas do Brasil são contra a privatização. São estatizantes. Elas quebram, né? Quebram no meio esse liberalismo ou neoliberalismo que tenta impor o Paulo Guedes e que o presidente Bolsonaro finge que é a favor. Que, na verdade, o próprio Bolsonaro não é a favor de privatizações. Então, toda essa ala liberal que está no governo, esperando os grandes projetos de privatização do governo federal, estão enganados. Os militares não vão deixar. E os militares que assumem a Petrobras jogam por terra, né, toda a expectativa de privatização da empresa. Eu até defendi a privatização da empresa, porque é um enorme elefante branco e que está ali servindo mais aos interesses políticos do governo do que aos interesses econômicos e financeiros da nação. É a verdade. Então está ali a Petrobras, salários de R$107 mil para seus diretores, diretorias que aos poucos, né, vão sendo cedidas aos políticos. Está aí o Centrão de olho, né, que é diretoria, né, diretoria da Petrobras, porque a diretoria da Petrobras dá para o cara ganhar bastante dinheiro, distribuir para o pessoal do partido muitos favores, né? Então, a minha disposição em aceitar, né, uma privatização da Petrobras exatamente para evitar a corrupção havida na empresa desde a sua fundação. Então, é uma forma que eu vejo de você controlar a Petrobras e manter o seu equilíbrio financeiro, seria a privatização. Agora, privatizar a Petrobras do jeito que está aí fica pior. Você primeiro tem que ajustar a Petrobras, tem que dar um norte à Petrobras, tem que trazer a Petrobras para beneficiar ela como sócia majoritária da Petrobras, para beneficiar, para atender os interesses nacionais. Ah, mas é uma empresa que tem que ter lucro. Concordo que tem que ter lucro. Concordo plenamente. Agora, o maior lucro da Petrobras é a sua política de preço e a sua política de gestão. Esse é o maior lucro que a Petrobras pode ter. Maior lucro. Como? Primeiro, incentivando o Proálcool. O antigo Proálcool, eu nem sei se existe mais. Para que o brasileiro possa consumir mais o álcool do que os combustíveis fósseis. Ao governo compete incentivar a implantação da indústria automobilística do carro elétrico no Brasil. O carro elétrico, além de reduzir os custos do preço do etanol e do petróleo da gasolina e do óleo diesel, vai também contribuir para o aspecto ecológico, né? O veículo elétrico não polui, gasta muito menos que o próprio gás, né, que polui, gasta menos que o próprio etanol. E o destino disso tudo, é exatamente a energia elétrica. Na Europa, hoje, só se fala nisso, só se faz isso. Nos Estados Unidos, só se fala nisso e só se faz isso. Por que o Brasil também não pode partir para uma experiência exitosa da energia elétrica? Mas, até chegar à energia elétrica, nós temos, né, o álcool, o etanol. Nós
temos capacidade para produzir álcool aqui o suficiente para abastecer o nosso mercado e para exportar, para mandar para fora, para vender. Nós somos autossuficientes em, energia, em gasolina e diesel e gás de cozinha. Depois do pré-sal, nós passamos a ser um país produtor de petróleo. Já podemos entrar na OPEP. Por que então? Por que não desvincula o álcool da gasolina, do outro combustível? Ah, não, que tem que ser o mercado internacional. Tudo bem, concordo. Mas por que vincular o álcool, que é uma produção totalmente, o etanol, que é uma produção totalmente brasileira? A gente não precisa comprar etanol fora, compra porque esses acordos, né, malucos que tem aí, que vai comprar etanol. Ainda, o governo brasileiro compra etanol, quer comprar etanol nos Estados Unidos, ainda sem imposto, sem cobrar imposto. Um absurdo. Nós temos etanol aqui, é só botar essas empresas para produzir. É só tirar o etanol da gasolina. Para que misturar etanol na gasolina? Eu falei isso hoje. Muita gente estranha, mas tem que ter por causa da poluição. Se você consumir mais álcool e consumir menos gasolina e menos diesel, você compensa o álcool que você coloca na gasolina e reduz o preço, porque aumenta o consumo do álcool e reduz o preço. Não precisa exportar álcool, exporta gasolina, exporta óleo diesel, exporta petróleo cru. Porque nós temos produção, pelo menos tínhamos, né? Não sei se tem ainda, porque mexeram tanto nessa Petrobras, que eu nem sei se ela ainda tem capacidade para explorar o preço. Mas então é isso. Cumpre, atende a ideia do Bolsonaro, que é aquela de trazer o álcool da destilaria direto para o posto de gasolina. Eu acho até um pouco exagerado, podia ser para a concessionária, mas se tem como, né, fiscalizar, tirar o atravessador, melhor ainda, porque o que mata o preço do combustível não é o imposto, não. O imposto pesa, mas o que mata é o atravessador. Aí fica aí. Ah, vou tirar o PIS/COFINS, tal. Tem que tirar. Os governadores precisam entender, se possível, uma política de equiparação, né, das alíquotas em todo o Brasil, para que um estado não cobre mais, outro não cobre menos. Também não vai resolver muito, porque tem uns que cobram menos e que cobram mais, e você coloca na média, vai dar a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Mas nós aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, pagamos um ICMS muito caro. Cabe aos estados, por exemplo, acabar com essa história de pauta, ou criar uma pauta menos filha da puta, né? Uma pauta mais que atenda, ao invés de fazer uma pauta para o mês seguinte, fazer uma pauta com base nos preços atuais, né? Aqui não, aqui você faz uma pauta já calculando o preço que vai ser. Então, faz uma pauta transparente, com pesquisa em tantos postos e tais postos de combustível, para que o Ministério Público, para que o público possa fiscalizar, porque a pauta do combustível aqui no Mato Grosso do Sul e em todos os estados brasileiros é sempre muito restritiva, né? E muito prejudicial ao consumidor. Por quê? A gasolina está custando R$5, a pauta de cobrança geralmente é R$5,50. Está sempre acima, está entendendo? Porque o imposto é cobrado pela pauta e não pelo valor pelo que está na nota. Deixa eu explicar melhor. Você vai a um posto, abastece, o posto está fazendo uma promoção. A promoção é de R$4 o litro da gasolina. R$4. A gasolina do preço normal é 5 e pouco.
mas aquele posto está fazendo a promoção, barateou o custo do combustível para promover, para vender mais, para atender uma estratégia de mercado. O que acontece? Ele baixa o preço da gasolina, mas o imposto dele não baixa. Ele vende por 3, mas paga o imposto sobre R$ 5. Então, a mesquinha, né? Qualquer tipo de interesse que o próprio empresário tenha em reduzir o preço, vender mais barato, porque ele vai pagar imposto, o imposto que ele vai pagar é que ele não vai conseguir repassar para para o consumidor. Muito obrigado, Lucas Bernardi Altonian, muito obrigado ao Bosco de Bonito, a Arlete Ribeiro, a Márcia Brambila e a Mirelle Obando. Muito obrigado pela audiência, pela compreensão aqui aos nossos comentários. E eu pedi para esse pessoal aqui, para o Lucas, para o Bosco, para a Arlete, para a Márcia, para a Mirelle, para a Eugênia, para todo mundo que está acompanhando esse programa pelo Facebook, por favor, compartilhe, né? Vamos levar essa nossa mensagem aí para bem mais longe, né? Para que muita gente possa ouvir. Daqui a pouco, tá? Já falei da Petrobras? Tá, então, ainda hoje no programa eu quero falar do discurso do Bolsonaro aos cadetes, para mim um discurso muito sério, muito perigoso para a democracia. É isso que eu vou falar? Tá, então tá. Vou falar sobre esse assunto depois do Tempo para o Centro-Oeste, nesta segunda-feira. O tempo é com você, Índio! Nesta segunda-feira, o excesso de calor e de umidade ainda vai formar nuvens muito carregadas sobre o centro-oeste. O dia ainda começa com bastante sol em toda a região, mas chove entre a tarde e a noite no norte de Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso, em Goiás e também no Distrito Federal. O tempo continua firme no centro-sul de Mato Grosso do Sul, inclusive na capital Campo Grande. Em Brasília, mínima de 18, máxima de 29 graus e em Cuiabá, mínima de 23, máxima de 35 graus. Aí, galera, não esquece o futebol hoje. Hoje, Luiz vai ser contaminado pelo coronavírus. Ah, moleque, esse é pro meu filho! Ele não sabe, mas está passando o vírus para a pessoa que mais Pra ama. você, filhão! Até a vacina chegar, proteja-se. Não brinque com a sua vida e com a vida de quem você ama. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, eu estava falando aqui no final do primeiro bloco sobre esse discurso do Bolsonaro. Discurso, as pessoas não levaram muito a sério, porque as pessoas só levam a sério quando o Bolsonaro improvisa, né? Ele improvisa lá, faz aquela bobagem que ele é acostumado a falar, aquelas coisas que tem nenhum compromisso, aí esse o pessoal leva a sério. É o que o pessoal não devia levar a sério. Porque isso aí ele falou no calor da hora, no improviso, vendo o povo ali aplaudindo, ele fica todo. Agora, é preciso ter cuidado naquilo que ele fala por escrito. Isso aí que está. Aí que mora o perigo. Eu quero mostrar para vocês um discurso de, deve dar 6, 7 minutos, que ele proferiu em Campinas esta semana. Discurso que teve alguma repercussão, mas não teve a repercussão, não teve a avaliação, a análise das pessoas que acompanham a política no Brasil. E eu quero
rodar o discurso, quero que você... É duro ouvir o Bolsonaro, mas ele fala, pô, são 8 minutos só. Vou tocar o Bolsonaro e depois você acompanha comigo a interpretação desse texto do Bolsonaro. Roda aí, o índio. O presidente da República fará uso da palavra. Bom dia. Eu vou repetir aqui o comandante aí da Escola Preparatória de Cadetes. Alunos, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Prezado ministro da Defesa, General Fernando Azevedo, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, prezado General Pujol, meu colega de turma, comandante do Exército, General Ramos, meu colega de turma de Escola Preparatória de Cadetes do Exército, já que eu tenho 2 turmas, coisa rara na força. Prezado generais Amaro, Fernandes, integrantes do Alto Comando do Exército, é uma honra tê-los aqui e é uma tranquilidade para o chefe da nação tê-los no Alto Comando do Exército Brasileiro. O presidente pode até descansar, a tropa jamais. Prezado senhor prefeito Dário Sadi, quis o destino que eu fosse registrado na cidade de Campinas, nos idos 1955, e depois criado no modesto Vado Ribeira, cidade de Eldorado Paulista, local onde eu conheci o Exército em 1970 e alguns anos depois, assim como vocês alunos, prestei concurso para essa escola. Naquela época, as coisas eram diferentes, mas também difíceis, como foi difícil para vocês esse concurso. Essa escola marcará para sempre a vida de cada um de vocês. A grande parte, quase totalidade, seguirá a carreira das armas. E nós precisamos de bons homens, boas mulheres, profissionais para nos substituir no futuro. E tenho certeza, pelo padrão dessa escola, assim como pelo padrão da Academia Militar das Agulhas Negras, esse objetivo nós alcançaremos. O Brasil vive ainda momentos difíceis. Então vou repetir aqui. Brasil! Estou me sentindo aqui nos idos de 1973, quando estava no lugar de vocês aí. O pessoal está meio mecanizado. Isso é muito bom. Afinal de contas, vocês aprenderão brevemente que missão não se escolhe nem se discute, se cumpre. E tudo é possível pela pátria, até mesmo com o sacrifício da própria vida. Quis o destino que eu cursasse então a AMAN, logo depois, me formasse e saísse pelo Brasil. E, nos idos 1988, entrei na política. E quis o destino ainda que 2018, numa eleição improvável por muitos, pelas mãos de Deus, entendo eu, chegamos à presidência. Não faltam problemas para nós, mas contamos com um povo compreensível e trabalhador para vencermos a estes obstáculos. O ano passado, pelo que tudo indica, o ápice dessa malfadada pandemia, que continua nos perseguindo ainda no dia de hoje. Problemas hoje temos, e eu tenho que decidir, assim como vocês, militares, desde jovem, passarão a tomar decisões. E também vocês aprenderão rapidamente que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu tenho que governar, trocar as peças que porventura não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem,
Na semana que vem, teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir, pensando no bem maior da nossa nação. O mais fácil é se acomodar, é se aproximar daqueles que não têm compromisso com a sua pátria e assim usufruir de benesses. Da nossa parte, da minha equipe de ministros, isso não ocorrerá. Acredito na minha pátria e entendo que tenho um dever a cumprir aqui, como cada um de nós tem. E eu não deixarei passar essa oportunidade. Tudo devemos fazer pela pátria. Se os nossos antepassados muito fizeram, nós temos que continuar fazendo. Esquecer aqueles que não têm amor pelo Brasil e prosseguir nessa luta. Jovens alunos, eu hoje aqui voltei 48 anos da minha vida. O tempo passa. Eu jamais esperava chegar um dia a uma situação como essa. Até mesmo pela idade, 65 anos. O tempo vai passar para vocês. Vocês aqui aprenderão muita coisa que servirá não só para a vida profissional de vocês, bem como para a vida particular. Essa escola é sagrada em nosso meio. Os pais, parentes e amigos que estão aqui acompanhando esse evento, orgulham-se de vocês. Vocês dedicaram grande parte da juventude para poder se empenhar, se dedicar para fazer um concurso bastante concorrido. Isso não é para todos, é para poucos. E nós confiamos em vocês, acreditamos no potencial de cada um. Continuem firmes nos seus propósitos. Eu cheguei aqui, vocês podem chegar também. E o que todos nós queremos é trabalhar bem para o futuro do nosso Brasil. Alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Nunca a imprensa teve um tratamento tão leal e cortês como o meu. Se é que alguns acham que não é dessa maneira, é porque não estão acostumados a ouvir a verdade. Nós vivemos num país livre. Essa liberdade vale mais que a própria vida para cada um de nós. Tenho certeza, juntamente com as nossas Forças Armadas e demais instituições do governo, tudo faremos para cumprir a nossa Constituição, para fazer com que a democracia funcione e a nossa liberdade esteja acima de tudo. A todos vocês, parabéns mais uma vez. Que Deus os proteja e os conduza para o ideal que vocês assim sonham e ter no futuro. Muito obrigado a todos, o nosso Brasil e o nosso Deus acima de tudo. Muito bem. Aí foi o discurso do Bolsonaro. Tudo bem, aparentemente um discurso sem a menor importância, além da questão protocolar, mas é preciso destacar, pensar aí desse discurso, pelo menos uma frase do presidente da República que é muito reveladora. Aliás, para mim não é surpresa nenhuma. Ele disse que não é o regime que fosse por ele, se dependesse dele, não era a democracia não era o regime que ele gostaria de ter. Não falou isso direto, mas você entendeu o que ele falou. Já no finalzinho, não é o regime, não é o regime, quer dizer, não é o regime que regime. Se não é o regime, é outro. Se não é esse regime, qual é outro regime? Existe um outro regime além da democracia? Existe. A ditadura. É uma coisa meio maniqueísta, né? Não existe outra coisa. Ou é ditadura, ou é democracia. Não existe outra. Porque tem um regime militar. Regime militar é ditadura. Porque democracia não é. É um regime misto, meio ditadura, meio democracia. Não sei como é que funcionaria um regime misto, né? Regime misto com um chefe. Regime misto,
mas tem um chefe. Quem manda é ele. Como foi o regime militar, como foi a ditadura militar. Tinha poder legislativo, tinha poder judiciário, mas quem mandava era o poder executivo. Os outros tinham que ir no rastro, né, ir atrás, seguir atrás, como se o poder judiciário, o poder legislativo, fosse uma boiada, né? Vai o timoneiro na frente, o marroeiro na frente e os bois atrás, o gado atrás. Mas não é bem isso. Democracia é democracia. E veja só o que ele diz. Não é o regime que ele gostaria. Qual é o regime que ele gostaria? Isso ele foi muito claro durante os 28 anos que ele foi deputado federal. Durante a campanha eleitoral, durante o regime, durante o tempo que ele foi deputado federal, tem aqui várias entrevistas dele que todo mundo já conhece. Que ele dizendo que se ganhasse a eleição, entregaria o governo para os militares. E é isso que ele está fazendo. Está entregando para os militares. Os militares hoje ocupam mais da metade dos gabinetes, né? Mais da metade dos gabinetes de ministérios. Agora, as empresas, né? As empresas governamentais, estão na mão dos militares. Está cumprindo aquilo que ele sonhava, né? Eu quero entregar para os militares. Desde que ele seja o general, seja o marechal, né? Porque ele é o capitão marechal. Então, esse é o sonho. Olha o que ele lamenta logo em seguida no discurso dele. Apesar de tudo, eu tenho que representar a democracia. Quer dizer, é lamentável, mas eu tenho que representar a democracia. Até quando, né? Porque o primeiro golpe, ele tentou em abril do ano passado. Tentou o primeiro golpe. Não conseguiu. Caiu do cavalo. Ele montou no cavalo em frente ao QG do Exército em Brasília, deu uma volta a cavalo e tal, mas aí não prosperou. Não prosperou. Houve resistência que está havendo até hoje. Resistência do Congresso Nacional, que ele jogava a responsabilidade em cima do Maia. O Maia é o vilão. O Congresso Nacional não segue não se deixa aparelhar 100% pelo governo, pelo Poder Executivo, por causa do Maia. O Maia é um traidor, não deixou. E por causa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que está querendo ser o poder moderador, que quer mandar mais que o presidente da República. Então, são os dois culpados. E são os dois responsáveis por evitar o golpe que ele tentou dar em abril. Ficou muito claro em abril. Né? Muito claro que ele quis dar o golpe e toda essa caterva aí bolsonarista que acompanha ele, que não representa a maioria da população brasileira, que representa apenas um percentual respeitável da população brasileira, um percentual respeitável que o acompanha, que o estimula a dar o golpe. O alto golpe. E este cidadão que foi preso aí, Silveira, Daniel Silveira, deputado federal, verdadeiro pau de galinheiro. Você não vê o Fantástico, você não vê, né? Você que é do Bolsonaro não assiste a Rede Globo. Também nem sei se assiste o meu programa. Você não viu a ficha corrida do elemento. O elemento que está sendo elevado à condição de herói. A reencarnação do Macum Naima. Esse Daniel Silveira, que foi colocado para quebrar o galho do presidente da República. Olha, você entra, né? Porque você vai salvar a repercussão da crise do coronavírus,
Você entra porque tem a crise da Petrobras. Então você entra e diverte a opinião pública com esse escândalo, né, tal. Prender, prisão injusta. Eu fiquei... me cortou o coração vendo alguns deputados ligados ao Bolsonaro defendendo imunidade parlamentar. Coisa que o bolsonarismo abomina. Coisa que o bolsonarismo é contra a imunidade parlamentar. Eu defendo, tá? Eu defendo a imunidade parlamentar. Eu acho que o parlamentar deve ter imunidade. Mas a imunidade não deve significar impunidade. A partir do momento que o parlamentar, o deputado, extrapola no seu direito de falar, de votar, de agir, ele deve ser contido pela lei. O próprio Bolsonaro teve que pagar uma ação de danos morais a uma deputada. Teve que pagar, porque ele falou pela palavra. Porque ele exagerou. Porque ele xingou, maltratou, agrediu. E foi o que fez. Esse miliciano, esse Macunaíma, sistematicamente, ele fez sistematicamente em suas redes sociais. Uma coisa debochada, como disse o ministro, termos chulos, para agredir a pessoa do ministro, de todos os ministros, pregar a derrubada, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E o que mais grave isso aí é que deve pegar daqui para frente todos esses milicianos bandidos. É incitar a volta do regime militar, da ditadura militar, através do AI-5. O AI-5, para quem não sabe, foi o que transformou definitivamente o golpe de 64 numa grande ditadura. Fechou o Congresso, aposentou ministros. E tinha uma coisa na legislação do regime militar. A justiça não podia julgar nenhum ato oriundo do Conselho Superior dos Militares. Tudo aquilo que o governo decidisse através de ato constitucional ou ato institucional não podia ser apreciado pela justiça. Quer dizer, a justiça estava de mãos amarradas e o Ministério Público amordaçado, não podia interferir. Ela vai caçar um, o cara não tem recurso. Caçou, está caçado. Não tinha recurso. São absurdos que esse Macunaíma aí pregou, defendeu. E se não for caçado, ele tem que ser caçado. Não adianta machucar, tem que pisar na cabeça. Se não for caçado, vai ficar enchendo o saco o tempo todo, estimulando outros a fazer a mesma coisa. Defender a ditadura, defender o fascismo, defender o politicamente incorreto, defender a ação contra as instituições. Então, o Conselho de Ética tem que aprovar a cassação. E o plenário tem que caçar sem dó nem piedade todos aqueles que afrontarem a democracia, porque a democracia é um Estado livre, onde as pessoas podem fazer o que pensam, mas que todos tenham o mesmo direito, e que todos aqueles que atacarem contra o regime
sejam punidos de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. É assim que deve ser. É assim que vai ser. Porque ficou muito claro, né? Mesmo aqueles que votaram contra a prisão legal, a prisão foi legal. Não tem nada de ilegal. Agora todo mundo é jurisconsulto, todo mundo agora é hermeneuta, né? Porque todo mundo agora quer interpretar a lei. Mas quem interpretou a lei foi o Supremo Tribunal Federal, que foi de 11-0. Não foi aberta nenhuma divergência. Até o ministro nomeado pelo Bolsonaro votou pela manutenção da prisão. E foi referendado pela maioria esmagadora do Congresso, da Câmara dos Deputados. Nunca uma ação contra parlamentar teve tanto voto quanto essa. 300 e lá vai pedrada de votos. Entendeu? Então, a prisão é legal, tranquila, tá lá no artigo 53 da Constituição. Os caras não veem isso, porque os caras querem bagunçar o coreto. Então, a verdade tem que ser dita e a verdade é sempre bem dita. Bem, falei, está falado, vamos encerrando por aqui. Mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado a você que está ligado com a gente aí no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Compartilhe, inscreva-se no canal, dá um live e tal, ajuda a gente aí. Para você que está ligado no stream da viamorena.com, muito obrigado. Muito obrigado às felicitações que a Via Morena tem recebido aqui pelo aniversário nesse mês de fevereiro e tal. Tá, já conseguiram? Tá aqui, notícia de última hora aqui, estou lendo aqui no Media Market. Reforma. 2 minutinhos que eu vou tomar de vocês aqui, só para passar essa notícia aqui. O delegado-geral adjunto Antônio Garcia Geraldo será o novo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Já o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul será comandado pelo coronel Jean Leite. O anúncio foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja durante live nesta segunda-feira. A troca de comando é anunciada junto com a mudança em secretarias estratégicas, como a SEGOV, Secretaria de Governo, e a CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura. No caso da Polícia Civil, a mudança ocorreu em decorrência da aposentadoria do delegado Marcelo Vargas. Segundo o governador, Vargas vai assumir uma nova função no governo. Está aqui, tal. A partir de hoje, o doutor Adriano vai ser o novo delegado-geral de polícia. Vargas se aposentou, tal. Eu quero e o resto, né? Exerceu diversas funções. 3 depois chegou ao... Não tem aqui os outros? Ah, tá. O mesmo corpo... Daqui, por favor. Aqui os nomes. O Eduardo Rios já era esperado, foi para a CEINFRA, né? Deixou a CEGOV. Agora, eu queria saber que é também um dos cargos mais importantes, se não o mais importante, do ponto de vista político, né? Do ponto de vista de administração, é exatamente a CEGOV, né? Esse está aqui. O mesmo deve ocorrer com o comandante-geral, o coronel Jailson. Não deu aqui, tá? A notícia do Media Market ainda não veio aqui o que eu esperava, né? Esperava. CEINFRA, SEGOV. Aqui, vamos ver. Bom, no decorrer do período, aqui, governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, anuncia, mas não anunciou aqui. Por enquanto ainda está no anuncia. Eduardo Riedel, atual chefe da SEGOV, vai para a CEINFRA. Não diz quem vai ficar no lugar dele. Sérgio Mota, não diz ainda. Tem só dos bastidores, mas daqui a pouco, com certeza absoluta,
você vai ter já em todos os sites aí a notícia o nome do novo secretário da Segov, né? Secretaria de Governo, que é o cargo exercido até hoje, pelo Riedel. O Riedel vai para uma secretaria mais transparente, né? Que é a CEINFRA, infraestrutura, tem um pacote de obras aí. Ele é pré-candidato ao governo do Estado, é o candidato do Azambuja, então precisa de muita visibilidade, né? Precisa de percorrer muito o Estado e tal. Conhecido ele já é, né? De todo mundo, tá? Então, aqui na Via Morena, daqui a pouco a gente vai botar nos caracteres aí, se você está na Via Morena, o nome do novo secretário da Segov e outros que, porventura, sejam anunciados pelo governador Reinaldo Azambuja. Muito obrigado por sua atenção, por sua participação, e amanhã, terça-feira, amanhã a gente volta. Um abraço muito forte para todo mundo e tchau, Pica-Pau!